Olá, eu sou Lauro José Cardoso, aluno da pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural. Eu venho de São Tomé e Príncipe, é um país africano. Estou estudando na UFRB já há um ano. Sou aluno do segundo semestre, né, do mestrado em Arqueologia e Patrimônio Cultural. E hoje eu vou participar, né, vou apresentar esse vídeo pôster falando um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, que está relacionada com as representações da Escola Agrícola de São Bento das Lajes, em São Francisco do Conde. Esta pesquisa ainda está no começo, já há um ano, né? Como falei antes, que eu estou dentro do mestrado. E são várias questões ainda em aberto que precisam ser discutidas, que precisam ser pensadas. E tem sido, né, uma motivação para mim muito enorme, muito grande, poder trabalhar e pensar a perspectiva patrimonial e das representações sociais sobre a Escola Agrícola de São Bento das Lajes, como eu falei para você. Esta pesquisa, ela, de forma resumida, ela tem como objetivo, né, principal do trabalho pensar como é que a população, nesse caso a população são franciscana, especificamente a população que mora no Cais de São Bento, que é onde se encontram as ruínas da escola agrícola, como é que a população lida em termos de pertencimento, em termos de ressonância com o lugar. O que o lugar significa para elas em termos históricos, em termos pessoais, né? E aí eu procuro fazer esse levantamento em termos de narrativa, para poder perceber exatamente isso que eu falei antes, né? Essa relação social, essa representação social que existe entre a população são franciscana, né? Especificamente as que moram no bairro de São Bento das Lajes, e a escola agrícola. Mas o meu trabalho ele não se insere apenas nessa questão. Óbvio que também tem a questão mais conceitual, né, e mais também relacionada com a pesquisa bibliográfica, onde eu procuro dar conta de conceitos como espaço, aí usando um autor muito conhecido aqui no Brasil, que é Milton Santos, né, e também autores que discutem as representações sociais, como é o caso do Stuart Hall, né, e também questões de patrimônio, porque como é óbvio, como vocês devem, né, pensar, eu sou estudante da Arqueologia e Patrimônio Cultural, então existe um certo direcionamento para nós pensarmos esta categoria de pensamento como fundamental para o caso da Escola Agrícola de São Bento das Lajes, né? Então, a partir de autores como José Reginaldo Gonçalves, que é muito conhecido nessa área de patrimônio, eu procuro pensar justamente isso que eu falei para vocês, né? Que é a questão da ressonância e do pertencimento em relação à Escola Agrícola de São Bento das Lajes, que essa também acaba sendo uma das minhas preocupações, né? E fora também a questão arqueológica, que apesar do meu trabalho ele não ser de teor arqueológico, existem dimensões arqueológicas que perpassam a Escola Agrícola de São Bento das Lajes que eu acredito que podem ser pensadas. E apesar da minha pesquisa ela não ser incisiva em relação às demandas arqueológicas que se encontram presentes, eu pretendo no meu trabalho trazer esses insights, essas questões arqueológicas que podem ser debatidas, como por exemplo a arqueologia da paisagem ou até mesmo a arqueologia da escravidão. Isto porque, historicamente, o lugar, a Escola Agrícola de São Bento das Lajes, ela foi construída numa fase por cerca de 20 escravizados. Então existe uma certa noção histórica que nos remete a pensar essa possibilidade, não só no campo patrimonial, como também no campo arqueológico. Mas também levando em consideração que essa estrutura escravocrata, ela também acabou incidindo naquele espaço antes da construção da escola agrícola, um engenho, né? Um engenho que chamava-se Engenho das Lajes, e esse engenho pertencia à Ordem dos Beneditinos, que era uma congregação religiosa que existia aqui em São Francisco do Conde
muito antes da construção da escola agrícola. Então, a Escola Agrícola de São Bento das Lajes, ela foi inaugurada em 15 de fevereiro de 1877. De lá para cá, são cerca de 143 anos. Cerca não, são 143 anos. Né? Então, se trata de um lugar de memória, um monumento centenário. Então, desde esse período, né, até hoje, até a atualidade, a escola foi passando por transformações, não só espaciais, mas também em termos de paisagem. Né? E tanto que hoje ela se encontra em ruínas. E uma das temáticas que eu pretendo também abordar é precisamente isso. Para além da conceitualização da palavra ruínas, né, que tem um vasto conhecimento teórico e empírico, que nós podemos pensar esta pesquisa a partir desse conceito, também tem esta dimensão relacionada com o lugar de memória, com um monumento que ele passa por tensões e uma certa disputa de memória e esquecimento que acaba existindo. Né? E é interessante que a gente também pensa isso, não só a partir da própria população são franciscana, como também do próprio poder público, que nesse caso seria a Prefeitura de São Francisco do Conde, junto com a Secretaria da Cultura desta Prefeitura, né, aqui na cidade. Eu falo aqui na cidade porque eu moro, né, atualmente aqui em São Francisco do Conde, e mesmo sendo, né, forasteiro, digo assim, eu me sinto de certa forma inserido na cidade porque eu já tenho cerca de 5 anos aqui, né, voltando. Então a minha pesquisa passa por essa dimensão também, de entender esse poder público em relação à Escola Agrícola de São Bento das Lajes. Não ficando apenas na Secult, na Secretaria da Cultura aqui na cidade, mas também entender as próprias dimensões relacionadas com o IPACA, já que tanto o IPACA como a Prefeitura de São Francisco do Conde, eles acabam sendo os órgãos responsáveis para a questão de preservação dessas ruínas, né? Preservação e conservação. O que esse poder público tem feito em relação à escola agrícola? Né? Porque existem já narrativas que nós podemos observar que elas falam de um abandono, né? de uma não responsabilidade em relação àquele espaço, àquele lugar de memória, àquele patrimônio. Né? Já existem muitas falas que tocam muito nessa questão. Então, existem pensamentos, né, que demonstram exatamente isso, uma certa frustração de não ver um outro tipo de empreendimento em relação àquelas ruínas. Né? É como se aquelas ruínas fossem uma espécie de indicador de que o lugar ele morreu, que ele já não existe. Eu, pelo menos, enquanto pesquisador, enquanto investigador, né, nessa parte, mesmo assim eu não acredito que ele seja um edifício morto, porque afinal as próprias ruínas elas têm vida, né? E elas trazem remanescências de um passado, né? Que ainda podem ser observadas. Esses vestígios materiais ainda podem ser encontrados e podem ser estudados também. E nesta dimensão, né, se a gente for pensar museal, que vai mais para o campo da musealização, referente à memória da Escola Agrícola de São Bento das Lajes, é importante realçar, e isso também é um dos aspectos que eu quero trazer na pesquisa, o papel da MEASB. Né? O MEASB, nesse caso, que é o Memorial da Escola Agrícola da Bahia, que se situa em Cruz das Almas, né? E que faz parte da UFRB, ela também já traz e conserva vários acervos relacionados com a Escola Agrícola de São Bento das Lajes, desde fotografias, passando por documentos, atas e tudo mais. Então esta é uma dimensão da pesquisa também que precisa ser tocada, né? Não só a partir da percepção dessa musealização que já acontece, mas também a partir de narrativas de pessoas que fazem parte desse processo de musealização, de modo que a gente entenda como é que está sendo feito esse tipo de acervo, como é que ele está sendo cuidado, como é que ele está sendo conservado. Né? Eu sei que também existe um debate aqui, principalmente
aqui no campo da cidade, que interroga exatamente isso. Por que uma memória que é relacionada com São Francisco do Conde se encontra atualmente em Cruz das Almas? E muitas das vezes as respostas que a gente acaba observando, nesse caso eu, em conjunto com a minha orientadora, mas também com os autores que eu vou discutindo e debatendo, a gente interroga exatamente isso, né? Como é que está essa questão né? do transporte da memória de um lugar para o outro, né? Por que ele não fica aqui? E uma das respostas basilares que acaba sendo é porque o próprio município ele não tem condições, né, de conseguir preservar essa memória relacionada com esses documentos, né? E isso acaba sendo uma questão importante que também certamente irá aparecer na pesquisa. E como vocês sabem, nós também nesse momento vivemos uma fase de pandemia, né? E esse processo todo, né, do ficar em casa, isso também faz com que nós não tenhamos acesso né, às aulas presenciais, né? Que nesse caso eu só tive aulas presenciais no primeiro semestre, mas no segundo tá sendo só no campo virtual. E isso, de certa forma, isso também acaba afetando a própria pesquisa e a relação com o campo. Uma das minhas vantagens, que eu particularmente considero vantagem, é o fato de eu já morar na cidade. Isso facilita o meu contato em relação principalmente com a população que mora no cais, que por acaso não é muito longe da minha casa. E isso facilita bastante. E isso é uma questão também a realçar. Mas, mesmo assim, também tem cuidados que nós precisamos de tomar em relação a essa questão pandêmica que estamos a viver, né? O uso de máscara, álcool em gel e também ter esse respeito, né? Porque muitas dessas pessoas que eu pretendo conversar, dialogar em termos de colher depoimentos e narrativas são pessoas idosas. Então a gente sabe que pessoas idosas são aquelas que mais são susceptíveis de sofrer com o corona, né? Então é preciso que haja esse tipo de cuidado na hora de fazer essas abordagens, né? Que isso é fundamental. Então, não que isso seja um motivo para demover ou para fazer com que eu não acredite que essa pesquisa possa ser realizada, mas no sentido de ter a noção de que muitas das vezes as pesquisas que nós fazemos elas precisam estar dentro do contexto, né? A gente também não pode achar e viver num mundo ideal em que não existe coronavírus e continuar a fazer a pesquisa. Então é importante que essa questão também seja pontuada. Portanto, resumindo, né, tudo que eu falei antes, eu me sinto satisfeito, né, em participar, em fazer esse vídeo poster, que ele não acaba sendo totalmente explicativo da pesquisa, porque ainda é uma pesquisa em andamento, eu estou iniciando a parte de campo agora, eu já tenho vários conhecimentos teóricos, né, que vou adquirindo ainda, né, que vou adquirir e estou adquirindo, e que faz parte desse processo teórico que eu vou pensando para a Escola Agrícola de São Bento das Lajes e as relações e representações sociais direcionadas a ela, né? Então, ainda, eu costumo sempre dizer, ainda é uma pesquisa embrionária, né, que já está dando alguns passos, mas aí espero que vocês se sintam curiosos em querer saber mais e eu estou disponível para trocar ideias, para trocar contatos e trocar referências não só relacionadas com a pesquisa, mas também com outras questões que façam parte das discussões do mestrado que a gente tem, que eu faço parte, né? E que nesse caso é o mestrado em Arqueologia e Patrimônio Cultural. Então é isso, a minha pesquisa eu finalizo dizendo, né, o título, não é o título provisório da minha pesquisa, que são representações sociais relacionadas com a Escola Agrícola de São Bento das Lajes. Então, bem-aja, muito obrigado, até mais.